Olá, boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta Aberta desta terça, dia 8 de fevereiro de 2022, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, este é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de casa, sempre com a gente ao longo da nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos juntos a partir de agora aqui no Pauta Aberta com os destaques do nosso jornal de hoje. Carne de frango brasileira conquista espaço importante no mercado internacional. As exportações do produto tiveram alta de 19,7% em janeiro. Os números são da Associação Brasileira de Proteína Animal. O Pauta Aberta traz detalhes e curiosidades sobre a vitrine gigante do agronegócio brasileiro, que há mais de 30 anos é destaque no oeste do Paraná, sempre no mês de fevereiro. É o Show Rural, que atrai para a região de Cascavel pesquisadores do setor e produtores de todo o país. O Banco Central lança novo site para que usuários dos serviços bancários possam ir em busca de dinheiro esquecido em contas correntes ou de poupança nas agências pelo país. O serviço já tinha ficado disponível no fim de janeiro, mas travou depois de uma grande procura. E com vitória brilhante em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, o Palmeiras é finalista do Mundial de Clubes da FIFA. Fique aqui ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta terça-feira já começou. A carne de frango brasileira ganhou espaço importante no mercado internacional. As exportações subiram quase 20% em janeiro na comparação com o igual período do ano passado. Veja na reportagem. O Brasil bate recorde em exportação de carne de frango. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, foram exportadas mais de 349 mil toneladas, volume que supera o mesmo período do ano passado. As vendas de carne de frango só no primeiro mês deste ano chegaram a quase 617 milhões de dólares, alta de 42% contra janeiro de 2021, com 434,4 milhões de dólares. Segundo especialistas, o aumento dos preços da carne é um fenômeno mundial. O preço médio das exportações brasileiras neste mês foi 18,6% a mais, o que ajudou a diminuir a forte pressão gerada pelos custos do milho e da soja, além de outros insumos que também subiram no mercado brasileiro. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, o mercado internacional de produtos avícolas é pressionado pelos custos dos insumos, o que causa a alta dos preços da carne. Mesmo assim, o Brasil é o único grande exportador livre de influenza aviária. Os produtores comemoram, né? E uma vitrine gigante do agronegócio brasileiro está montada em Cascavel, no Paraná. É o Show Rural que, depois de 2 anos, por conta da pandemia, está de volta com um rigoroso protocolo sanitário e, mais uma vez, com uma impressionante estrutura. Os grandes destaques são os cases de sucesso e também as novidades tecnológicas que mostram resultados a partir de inovações com mais produtividade no campo. Após 2 anos por conta das restrições da pandemia, o Show Rural Copavel está de volta. O maior evento de agronegócios e tecnologia da América Latina é realizado desde 1989 na cidade de Cascavel, região oeste do Paraná. Por aqui, mais de 400 expositores dos mais diferentes setores e líderes de mercado em suas áreas de atuação apresentam novidades, tendências e lançamentos na área do agronegócio. E em todos esses anos, cerca de 3 milhões de pessoas do Brasil e dezenas de outros países já passaram por aqui. Agora está vindo aqui, ele está se realizando, tocando novamente na planta, vendo quantas vargens, quantos grãos tem. Essa 34ª edição começou nesta segunda e segue a todo vapor até sexta-feira, dia 11 de fevereiro. E todo um esquema de segurança sanitária foi montado pelo parque. Mais de 170 bebedouros com água gelada estão distribuídos por pontos estratégicos, assim como álcool em gel. A Polícia Rodoviária Federal montou uma operação para coordenar o trânsito até o local. Diferente dos anos anteriores, quando recebia cerca de 50 mil pessoas por dia, esta edição terá em média de 12 a 15 mil visitantes para desfrutar desta grande vitrine do agronegócio. Com certeza a gente vai conseguir transformar aquela dificuldade em sucesso de novo. A grandeza do Paraná no agronegócio é muito forte e a gente não pode perder tempo e temos que trabalhar e estamos aqui para ajudar o sistema agrícola do Paraná.
essa 34ª vai com certeza cumprir o seu papel, transferir o conhecimento, receber a apreensão, as apreensões dos nossos agricultores, sinalizar qual é o nosso caminho para o futuro em termos de como faço para produzir uma agricultura sustentável plenamente, mas de bons resultados para o bolso do agricultor. Essas duas coisas combinando fazem bem para o mundo. Enfim, este é o contexto, né, do Show Rural Copavel. É um verdadeiro colírio para os olhos. São 720 mil metros quadrados, 12 mil vagas de estacionamento e, claro, um grande espetáculo de inovação e tecnologia no ramo agropecuário. Já vim em outras épocas, eu já vinha desde os 13, 14 anos, já vinha com meu pai. E daí aproveitamos a oportunidade, né? Trazer as crianças também, conhecer e ver as novidades que tem, né? As tecnologias novas, coisa, né? Porque é importante, né? Coisa que deixa a gente animado e dá esperança, né? Dá mais força para seguir na luta, né? O Show Rural sempre trazendo surpresas, né? Nas áreas de tecnologia para os produtores. E também de olho na produção agrícola, né? Lá no Nordeste, a integração do Rio São Francisco avança. São 12 milhões de pessoas que hoje enfrentam estiagem, mas que em breve terão água em casa, nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e também da Paraíba. O solo seco castigado pelo sol é sinal de estiagem típica do semiárido nordestino. Na terra do Seu Antônio, região de Salgueiro, interior pernambucano, a falta d'água prejudica a lavoura. Se nós tivesse água aqui, eu acho que nós era rico. Era. Porque a terra é boa, né? A terra é boa. Com o projeto de integração do Rio São Francisco, mais de 12 milhões de pessoas vão receber água em casa. O empreendimento conta com 2 eixos de transferência de água, o norte e o leste. As estruturas captam a água do Rio São Francisco, no interior de Pernambuco, para abastecer adutoras e ramais na região. Nós temos 2 eixos, o eixo leste, que vai no rumo Pernambuco, e o eixo norte, que vai no rumo de Fortaleza. O eixo leste já está em operação desde 2017, porém o eixo norte só ficou pronto agora recentemente, porque é uma estrutura muito longa. Nós temos aproximadamente 260 quilômetros de canais e 3 estações de bombeamento. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai visitar a estação de bombeamento do Eixo Norte 3 em Salgueiro, Pernambuco, estrutura capaz de levar água por canais e reservatórios para milhões de nordestinos. Essa é uma das estações mais importantes do Eixo Norte de bombeamento do Rio São Francisco. Toda essa estrutura é responsável por captar a água do Velho Chico e bombear 100 metros acima para que o rio siga o trajeto por canais e reservatórios até os estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Aqui, as estações de bombeamento botam água nos canais, esses canais reservam água nesses reservatórios e dos reservatórios nós derivamos para entregar para os rios e os ramais correspondentes. São milhões de brasileiros, né, desses 3 estados aí do Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, também o Ceará, contando os dias, né, para a chegada da água finalmente a regiões aí atingidas por longas e longas estiagens, um benefício que chega também com a tecnologia, com o avanço de tecnologia, com a integração aí do Rio São Francisco. Gente, vamos falar agora de um susto que ocorreu no Rio Grande do Sul na noite passada. Um incêndio de grandes proporções numa empresa de exportação de maçãs mobilizou bombeiros da região à cidade de Vacaria. 3 pavilhões foram atingidos e socorristas precisaram de atendimento. A fábrica, que fica às margens da BR-285 no Rio Grande do Sul, teve sérios problemas com as chamas que começaram por volta das 9 horas da noite. A exportadora teve prejuízos, mas nenhuma morte. Apenas 2 feridos que foram os próprios bombeiros que controlavam o fogo. Um com intoxicação após inalar a fumaça do incêndio e o outro que se feriu após uma estrutura cair na perna. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas para o incêndio se alastrar foi a existência de amônia, que estava dentro dos pavilhões, um gás altamente inflamável. Um vereador de Curitiba está entre os envolvidos numa manifestação infeliz que terminou com a invasão de uma igreja durante missa no centro histórico da cidade no último fim de semana. O ato, que deveria ser uma manifestação de protesto contra o racismo, transformou-se em falta de respeito.
que causou indignação pelo país. Agora, na Câmara Municipal de Curitiba, parlamentares já pedem a cassação deste vereador. A reportagem é do Sérgio Júnior. Nesta terça-feira, o principal assunto do plenário na Câmara dos Vereadores foi sobre a invasão na Igreja do Rosário, no centro de Curitiba, no último sábado. Com bandeiras e cartazes dentro do santuário, o que era para ser uma manifestação pacífica acabou se tornando um gesto de desrespeito, que gerou indignação por todo o país. Ontem mesmo, o ato foi repudiado por vereadores que protocolaram 2 pedidos de cassação do colega parlamentar que liderou a invasão. Até o momento, 3 pedidos de cassação do mandato do vereador foram protocolados. A mesa diretora tem até sexta-feira para decidir se vai ou não acatar as denúncias. A manifestação popular, ela está prevista na Constituição. Você ir a uma praça, você se reunir, você levantar a sua bandeira, é um ato democrático e nós temos que respeitar, estamos aqui inclusive para isso. O que não é legítimo é a agressão à religião. Nós esperamos a cassação desse vereador, uma vez que ele passou de todos os limites, então esse desrespeito não pode ser aceito. A sociedade curitibana, a sociedade brasileira merece uma resposta. O presidente Jair Bolsonaro também se manifestou sobre o caso. Em um post no Twitter, ele fala que já acionou o Ministério da Justiça e os Direitos Humanos para acompanharem o caso e que os responsáveis pela invasão respondam por seus atos e que práticas como essa não ganhem proporções maiores em nosso país. No próximo sábado, a Igreja Nossa Senhora do Rosário vai realizar uma missa e ato pela paz, principalmente pelas famílias enlutadas do congolês Moise e de Durval Teófilo Filho, morto a tiros no Rio de Janeiro. Veja a seguir, números do IBGE revelam, longe da escola, disparou o número de crianças não alfabetizadas no Brasil em tempos de pandemia. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco, ao vivo para todo o país, 4h59 da tarde agora. A você de casa acompanhando aí a nossa programação, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência em todo o país. Vamos falar agora do novo site, criado pelo Banco Central. O Banco Central criou um novo site que vai permitir aos usuários fazer a busca por aquele dinheiro que pode ter ficado esquecido em alguma conta corrente, em alguma conta de poupança e que há muito tempo está parado. A informação de poder resgatar dinheiro esquecido em contas bancárias fez a página do Banco Central sair do ar no final de janeiro. Isso por causa do grande número de acessos. Afinal, saber que você tem um dinheiro que nem lembrava mais é a melhor notícia dos últimos tempos para muitos brasileiros. Para evitar o caos que aconteceu no final de janeiro, o Banco Central criou um novo site para consulta desses valores. O sistema vai entrar em operação na próxima segunda-feira, dia 14. A estimativa é de que 8 bilhões de reais estejam à espera dos donos. Para acessar o sistema e pedir o resgate, é preciso fazer um cadastro pelo site Acesso ou pelo aplicativo gov.br. A conta gov.br dá acesso aos serviços digitais do governo como INSS, Carteira de Trabalho Digital, Receita Federal, e-Social, entre outros. O login, nível prata ou ouro, exige maior nível de segurança, como reconhecimento facial, o que permite o acesso a bancos credenciados. É um serviço muito importante, que vai entrar no ar e a gente destaca, 8 bilhões de reais, essa é a estimativa aí do dinheiro que esteja parado em agências bancárias, em contas correntes, contas de poupança, em agências bancárias de todo o país. Vale também a gente lembrar o que ocorreu no fim de janeiro, O Banco Central já havia disponibilizado um serviço, mas a consulta foi tão grande que o serviço, em poucas horas em atividade, ele travou e daí foi organizado esse novo site que está sendo lançado a partir do próximo dia 14. Giro Caixa Transportes é a nova linha de crédito lançada pela Caixa que quer simplificar a rotina dos caminhoneiros autônomos. Ela permite a antecipação do recebimento de pagamentos do frete.
Os créditos do Giro Caixa Transportes antecipam custos de frete a caminhoneiros com até 120 dias de antecedência. A linha de crédito tem taxa de juros a partir de 1,99% ao mês e os valores serão depositados diretamente na conta do caminhoneiro por meio do aplicativo Caixa Tem. As pessoas pegavam a 10%, 15% ao mês. E por quê? É simples. O caminhoneiro tinha o frete, mas ele não tinha necessariamente o dinheiro antes de entregar a carga. Com uma central de registro, simplesmente o banco, a Caixa Econômica nesse caso, antecipa esse recurso com uma inadimplência próxima a zero e com uma taxa 90% menor. Então, este é um produto que já está funcionando. Nós imaginamos que 1,5 milhão de pessoas possam ser beneficiadas. Podem ser antecipados os fretes com registro no sistema da Secretaria da Fazenda a partir da emissão do Manifesto Eletrônico Fiscal, documento muito utilizado pelas empresas do ramo, que armazena informações sobre a carga e os responsáveis pelo transporte. A amortização do empréstimo é feita em parcela única e o vencimento será na mesma data estipulada pelo transportador para o pagamento do frete. Para contratar a linha de crédito, as empresas de transporte de cargas devem solicitar a habilitação do limite em qualquer agência da Caixa. A gente está atacando num braço só a digitalização, a desburocratização e a questão humana. O caminhoneiro vai ter acesso ao capital de giro, vai deixar de ser escravizado nas estradas. E isso é muito importante. O número de crianças não alfabetizadas aumentou no Brasil de maneira preocupante ao longo desses 2 anos de pandemia. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE e quem traz mais detalhes sobre o assunto é a Cláudia Vicentim. Cláudia, muito boa tarde para você. Olá, Odilon. Uma ótima tarde para você e para todos que acompanham Pauta Aberta. Mais um reflexo negativo da pandemia, não é? O aumento do percentual de crianças não alfabetizadas significa que temos hoje cerca de 2.400.000 crianças de 6 e 7 anos que não sabem ler e escrever no Brasil. É quase metade desse público no país que deveria estar cursando o ensino fundamental, 40,8%. Esse estudo foi feito com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, para levantar os impactos da pandemia na alfabetização de crianças e apontou que a situação é bem mais grave entre alunos negros e pobres, já que os desafios para todos os setores explicitaram as desigualdades sociais. A educação foi uma das áreas mais afetadas. A necessidade de aulas virtuais durante o isolamento, por exemplo, dificultou e, em muitos casos, até impossibilitou o ensino para muitos alunos. Em números, a pesquisa revelou que, entre as crianças que não estão plenamente alfabetizadas, 47,4% são negras, 44,5% pardas e 31,1% são brancas. Na avaliação por renda, o percentual de crianças que não sabem ler e escrever entre os domicílios ricos é de 16,6%. Já entre os pobres, esse número dá um salto para 51%. Esse estudo da ONG Todos pela Educação alerta que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para a aprendizagem futura e ainda aumenta em muitos riscos de reprovação e evasão escolar. Um enorme desafio para o país e para os nossos governantes para os próximos anos, não é, Odilon? Exatamente, são reflexos preocupantes aí, né, que atingem as nossas crianças, muitas ainda semi-alfabetizadas, algumas nem começaram esse processo de alfabetização e são reflexos, sim, que vão impactar aí várias gerações pelos próximos anos, desafio grande a todas as autoridades. E continuando a falar sobre os reflexos da Covid, né, números preocupantes aí de casos, né, de Covid-19 em janeiro no Paraná. Disparou o número de casos de adolescentes e crianças, né, de 0 a 19 anos no mês de janeiro. São informações da Secretaria Estadual de Saúde. Segundo a CESA do Paraná, foram confirmados agora em janeiro de 2022 52.607 casos, né, de Covid entre crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Numa comparação com janeiro do ano passado, a disparada chega a 274%.
Em janeiro do ano passado, foram 14.068 registros, casos confirmados aí de Covid-19 entre crianças e adolescentes nesta faixa etária de 0 a 19 anos. Ainda sobre a situação no Paraná, o quadro é preocupante em Curitiba. Há 2 hospitais na região metropolitana, na Grande Curitiba, que estão com os leitos completamente tomados, os leitos de UTI destinados aí a pacientes principalmente de Covid-19. No Hospital Evangélico, no Hospital Mackenzie Evangélico, são 32 leitos de UTI, todos eles estão ocupados. No Hospital Angelina Caron, que fica na Grande Curitiba, em Campina Grande do Sul, são 20 leitos de UTI destinados a esses pacientes, também todos ocupados. A maior parte deles com pacientes de Covid-19, mas também há leitos ocupados por pacientes que estão com H3N2, o surto de gripe que atinge também a região de Curitiba. Mudando de assunto agora, gente, vocês se lembram da cachorra Pandora que ficou desaparecida após embarcar num voo em Recife? O dono dela acabou não sabendo o que havia acontecido na conexão e quando chegou em Navegantes, Santa Catarina, não foi localizada essa cachorra. A gente contou a história dela, ela foi encontrada 45 dias depois no município de Guarulhos. O dono agora quer indenização pesada pelo sumiço da cachorrinha. Após sumir por 45 dias a cachorrinha Pandora, Reinaldo Júnior entrou com um processo de indenização de R$320 mil contra a companhia aérea Gol. Reinaldo alega que a empresa seja responsável pelos prejuízos, despesas e pelos danos morais. Já a Gol argumenta em processo que tenha desembolsado mais de 25 mil para localizar o animal. Na época, a companhia aérea dizia que a cachorra havia roído a caixa de transporte, mas depois mudou sua versão e disse que a caixa se abriu por causa da trava de plástico, justificando que a culpa seria do animal que forçou a trava que prendia Pandora na caixa. A delegada Regina Campanelli, que acompanhou o caso, percebeu o desleixo da Gol durante o transporte da Pandora. Pandora segue internada há mais de uma semana em uma clínica veterinária em São Paulo para tratar a desnutrição que sofreu quando sumiu. Um patrimônio milenar da humanidade está em risco na Inglaterra. É a Muralha de Adriano, que começou a ser erguida há quase 2.000 anos pelos primeiros romanos a habitar a região. As mudanças climáticas hoje ameaçam a estrutura muito forte que até agora havia atravessado todo esse tempo. Olha só. Exatamente 1.900 anos depois do início da construção para impedir a invasão dos chamados povos bárbaros, a Muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, enfrenta um novo inimigo: as mudanças climáticas. Milhares de soldados viveram com as famílias ao longo dessa muralha de pedra de 118 quilômetros, que atravessa a Inglaterra de oeste a leste e que hoje constitui o maior complexo arqueológico romano da Grã-Bretanha. O que essas populações deixaram para trás permitiu a reconstrução da vida cotidiana nesta região varrida pelos ventos. Abaixo dos meus pés temos camadas sobre camadas de construções de madeiras preservadas sobre restos de pedras. Isso nesse cenário. Várias das paisagens da Muralha de Adriano estão preservadas sob pântanos e solos muito úmidos que protegeram a arqueologia por quase 2 milênios. Mas com o aquecimento global, mudança climática, o solo se aquece mais rápido que a temperatura do ar, o que força as áreas sensíveis do solo a endurecer, colapsar e rachar. Isso deixa o oxigênio entrar no que foi preservado e selado por séculos. Ao longo dos anos, estruturas de pedra e madeira, sapatos e roupas de couro, ferramentas, armas e até tabuletas de madeira manuscritas foram encontradas ao redor do perímetro da muralha. Somente 1/4 do sítio Vindolanda foi escavado e o forte é apenas um dos 14 ao longo da muralha, declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Para 2022, estão sendo organizados eventos para comemorar os 1.900 anos do início da construção da muralha, no ano 122, por ordem do imperador romano Adriano, para defender a fronteira externa do Império. Realmente, 1.900 anos é um longo período para um monumento como esse sobreviver. Uma das perguntas que fazemos enquanto seguimos é: vai sobreviver por mais 1.900 anos? O que vamos ter que fazer para cuidar dele?
Que impressionante patrimônio da humanidade. Futebol, o Palmeiras é finalista do Mundial de Clubes da FIFA. Depois de um jogo emocionante contra o Al Ahly do Egito, a equipe brasileira levou a melhor. Veja os gols. Na chegada ao estádio, a torcida do Palestra já dava mostras que, se dependesse das arquibancadas, o Palmeiras já estava classificado para a final do Mundial de Clubes. Quando a bola rolou, a equipe brasileira tomou conta da partida e fez valer a força de bicampeão da América. Aos 38 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras puxou um contra-ataque e Dudu deu um belo passe para Rafael Veiga abrir o placar. Depois do gol, o Palmeiras começou a jogar nos contra-ataques. E foi em uma dessas arrancadas que o Palestra marcou o segundo gol com Dudu, aos 3 minutos do segundo tempo. Com a vitória de hoje, o Palestra está classificado para a final do Mundial de Clubes, sábado, dia 12, às 1h30 da tarde. O adversário do Alviverde Paulista sai do confronto entre Chelsea e Al Hilal, amanhã às 1h30. Palmeiras na final, à espera aí de quem será o adversário da decisão. Muitos querem que seja o gigante Chelsea da Inglaterra, né? E o Palmeiras vai para a briga aí por esse inédito título mundial que há tantos anos vem buscando. Com essa notícia, né, de muita alegria para os palmeirenses, o Pauta Aberta desta terça-feira se despede. Obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de tarde. A gente se encontra amanhã aqui na TV Evangelizar. Até lá!